aqui que apareceu, que surgiu agora, e eu vou falar para vocês. Informação do André Hernan. O São Paulo fez uma proposta para a contratação do James Rodrigues, que está livre do mercado desde que saiu do Olympiacos da Grécia. Negociação do tricolor com representantes do colombiano acontece há cerca de 2 meses e o São Paulo vê o negócio como possível. Ele tem uma proposta da MLS, o campeonato americano, norte-americano, mas tem visto com bons olhos essa ideia de jogar no Brasil e no São Paulo. Então, o São Paulo vai se aproximando, talvez, da contratação do James Rodrigues. Mas queria que você falasse as duas coisas. Do Renato Augusto, talento resolvendo, e esse James Rodrigues podendo pintar aí no São Paulo. O talento resolve no futebol desde que eu conheço futebol. O Brasil só foi campeão do mundo 5 vezes porque teve jogadores excepcionais no time. E foi sempre assim. Hoje nós temos muito poucos craques, muito pouco. Eu tive o prazer, a satisfação de, num programa de televisão, falar para o Renato Augusto que eu tenho o prazer de ver ele jogar futebol. Como eu tenho prazer de ver ele jogar o Arrascaeta. São craques. Tenho prazer de ver o Dudu jogar. Não é tão craque, mas é um jogador criativo, individualista, coisa que falta no nosso futebol. Falta muito pouco craque. Os craques estão fora. Nossos melhores jogadores estão fora. O James Rodrigues é um jogador que tem qualidade, aqui capaz de brilhar. Aqui capaz de brilhar. Às vezes some no jogo, já era para ter brilhado antes, mas sabe jogar. Aqui capaz de brilhar. Agora, o São Paulo, em condições normais, tinha que vencer o Corinthians. O primeiro tempo foi horrível para mim, tanto do São Paulo como do Corinthians. Pior do Corinthians, com a velha dificuldade de sair jogando. O Renato Augusto, em precárias condições físicas, pelo menos ele tem mais cabeça que os outros. Ele tem habilidade, ele bate bem com os 2 pés, ele enxerga o jogo, mas ele se movimenta, vai para os lugares certos. O segundo gol, ele está lá, bracinho levantado, pedindo a bola, ele está atrás do marcador. Vejam no lance, ele está pedindo a bola para ele. Se chegar no peito dele, tem a chance de fazer gol. O lateral, o Caio Paulista, bobeou, não é lateral, acho até que é um jogador promissor. Bobeou um segundo, o craque mata no peito e faz o gol. Há uma ausência de craques muito grande. Então, num jogo como o de ontem, que eu achei jogo fraco o tempo inteiro. E o São Paulo sem poder de decisão. Teve o lance do Luciano, que sempre joga bem na Itaquera, faz gol, tem um bom chute, não é o que ele pensa que ele joga, mas ele é um bom jogador, acertou um chutaço, fez o gol, tudo bonito, mas falta aquele jogador decisivo no São Paulo. Com a saída do Caleri, o São Paulo ficou mais fraco. O São Paulo não tem um craque como o Renato Augusto, poucos times têm. Flamengo tem, Palmeiras tem, o Grêmio tem um Soares, todo corcunda lá, que de vez em quando faz uma jogada excepcional, porque foi um craque excepcional. Nós não temos craque, há uma ausência de grandes jogadores. Por isso que eu tenho prazer de ver o Renato Augusto jogar, o Arrascaeta jogar, o Everton Ribeiro jogar, a dupla que vai jogar hoje em Porto Alegre, o Gabigol e o Bruno Henrique, tiveram momentos maravilhosos no Flamengo, de bom futebol, de craques. Hoje não estão abaixo do que foram, mas ainda tem lampejos, e o Flamengo depende muito disso. A questão do Renato Augusto decidir o jogo, porque era o único craque em campo. Por isso, o Corinthians ganhou. Só por isso. Não foi por estratégia, por evolução do time. O time jogou mal. E o São Paulo rola, toca, mas não resolve. Só isso não resolve. Tem que definir. E o craque é que define. Mauro, eu queria seu pitaco sobre isso, sobre o fato de o Corinthians ter um jogador diferente. O cara decide o jogo, com um jogo que o Corinthians nem jogou tão bem assim. Esse é um ponto. E o outro do James Rodrigues. E o que o São Paulo pode fazer? Vai estar mais enfraquecido para o jogo da volta, provavelmente. O não jogou tão bem, acho que boa vontade sua. O Corinthians fez uma partida muito fraca, o time é muito mal treinado, mas muito mal treinado. O Corinthians tem jogadores melhores em várias posições, jogadores mais decisivos, que ontem não jogaram bem. O ataque do Corinthians é melhor que o do São Paulo, né? E o Roberto Roger Guedes são melhores que os jogadores do São Paulo. E o Caleri ainda machucou. Então, embora o Juan tenha feito a jogada do gol do São Paulo, a diferença é grande ali. Ah, mas jogaram mal porque o time é muito ruim em termos coletivos, é muito mal dirigido. Então a bola não chega, um desastre, né? E o Renato Augusto, ele brilha ainda mais, que se não é um jogador um cara com capacidade. No primeiro tempo ele chutou a bola, que levou perigo, o Rafael defendeu. E no segundo ele fez 2 gols. Quer dizer, ele tinha que ficar tirando com ele da cartola, não tinha outro jeito.
né? E o Corinthians tem bons jogadores, Fausto Vera, o Maicon, tem bons jogadores o Corinthians, né? Em relação ao São Paulo, acho que é um time melhor individualmente. O São Paulo é melhor coletivamente, isso é claro. Muito mais organizado, ficando com a bola, foi buscar um empate. O São Paulo até flertava mais suavemente com o segundo gol do que o próprio Corinthians, embora não fosse incisivo, porque falta realmente uma qualidade maior de um time que é organizado, tem a bola, mas cria muito pouco. No 1-1 também foi assim. O 1-1 anterior, o jogo anterior, que só foi 1-1 porque inventaram um pênalti para o Corinthians, que era para ter perdido aquele jogo. Um jogo horroroso do Corinthians. E o técnico festejou no final o troféu tabu. Mantivemos o tabu, né? O pensamento muito pequeno para um clube do tamanho do Corinthians. Mas, enfim. E naquela oportunidade, o que aconteceu? O São Paulo também teve a bola e pouco criou. Eu acho que esbarra um pouco também nas próprias limitações técnicas. Agora, coletivamente, é um time mais organizado, um time que sabe o que fazer em campo. Eu acho que o São Paulo fez o Corinthians teve a virtude de conseguir se defender bem em determinados momentos, e o São Paulo teve essa dificuldade. Mas o lance capital tem uma falha do Gil também no gol do São Paulo, é verdade, né? Ele é driblado facilmente pelo Juan. É até meio constrangedor o Gil tomando um come daquele. Mas a falha do Caio Paulista, gente, aquilo ali. Assim, o jogo caminhava por 1-1. Cara, se não é aquela bobagem do Caio Paulista, o jogo acaba 1-1. E a leitura ia ser assim: São Paulo poderia ter vencido, o Corinthians não ameaçou quase, não fosse o Renato Augusto, nem teria chutado no gol. E São Paulo é o favorito que joga em casa, mesmo sem Luciano. Aí o Caio Paulista faz uma lambança. Cara, o cara é um profissional, não pode errar um tempo de bola daquele, me desculpe. Não tem perdão aquilo ali. É um erro absurdo assim, de tempo. Tempo de bola zero. É um jogador que forma a linha defensiva. Ele joga de lateral desde os tempos do Fluminense, com o Fernando Diniz, que o colocou na função. Ele parecia um jogador amador ali, que não sabia como se posicionar minimamente. Aí a bola caiu no pé de quem? Logo do Renato Augusto. Já dominou, deu uma injeção na bola, mandou pro gol e fez o gol da vitória do Corinthians. Agora, o São Paulo acho que fez um jogo melhor, pecou por falha individual desse jogador, perdeu o Calero, foi acho que uma baixa importante pelo que ele representa e pelo trabalho que ele dá para a defesa adversária, e também a incapacidade de criar situações reais de perigo, né? O time ele cerca, ele flerta muito, mas ele não conseguiu ser levar tanto perigo para o adversário. E teve uma grande dose de sorte também. O chute do Luciano foi muito bom, mas a bola só entrou porque bateu no calcanhar do Cássio. Mas eu acho que assim, o São Paulo não terá o Luciano, o Caleri talvez tenha tempo de se recuperar até lá, né? Porque são 3 semanas. Mas o Dorival tem tempo de preparar esse time, de planejar bem, vai jogar no Morumbi. Acho que está completamente aberto. Não vejo. Até pelo futebol que o Corinthians não joga. Não joga, entendeu? E o técnico, no final do jogo, não dá entrevista, não fala sobre questões táticas, porque talvez seja difícil para ele explicar, né, taticamente, o que a gente vê em campo. Que é um desperdício. O time do Corinthians pode muito mais do que está fazendo. E não é culpa dos jogadores, não, que o time é mal treinado mesmo. Só completa sobre o Rames Rodrigues, Mauro. Cara, o Rames é um jogador que se machuca muito, né? Ele se machuca demais, demais. Tem um histórico de lesões, assim, gigantesco. Quando ele foi para o Everton, na Inglaterra, ele teve até um bom começo. O técnico era o Ancelotti, que tinha trabalhado com ele no Real Madrid. E depois ele se machucou, sumiu, e fica vagando por aí. Acho uma contratação de alto risco por conta disso, porque não vai ser barato. O cara desse não vem para cá ganhar 2 mariolas e um pastel, é um jogador caro. E não sei se ele vai conseguir jogar regularmente. Esse é o problema. Vai jogar regularmente? Como é que vai ser? Então, acho que tem que avaliar bem isso aí. Porque o custo-benefício pode ser muito ruim se ele ficar se machucando, como tem sido na sua carreira quase toda. Agora, tecnicamente, claro, se ele tiver condições físicas para jogar, é um cara muito acima da média dos jogadores que atuam no Brasil, faria uma diferença brutal. O Rames Rodrigues inteiro ontem, em campo, mesmo com o Renato Augusto, não consegue jogar, metade dos jogos. Quando consegue jogar, ele é capaz de fazer o que ele fez ontem. Se o Rames Rodrigues fosse do São Paulo, tivesse inteiro em campo ontem, a história do jogo provavelmente seria bem diferente, né? Porque a bola ia passar nos pés de um cara com qualidade que iria fazer uma jogada ou outra, colocar alguém na cara do gol, ele mesmo fazer uma jogada e marcar um gol. Muda bastante. Tem que pensar nisso. Puxar a capivara dele, ver como é que tá o prontuário médico dele recente, né? E a partir daí fazer exames e avaliar bem. Agora, cuidado para não virar um Daniel Alves 2, né? Sim. Porque Rames é jogador caro. O São Paulo já tem uma experiência recente da gestão do Leco, que vai pagar o Daniel Alves até uns 43 anos pagando. É isso aí, mais ou menos. O acordo que fizeram, o Daniel recebe até por completar, acho que 43 anos de idade, mais ou menos, do São Paulo mensalmente. Um belíssimo Pix mensal. Pix mensal. É um Pix bonito. É um Pix, olha. Bacana. O São Paulo poderia estar pagando para um jogador que jogasse no São Paulo. Isso que estaria servindo ao São Paulo. Exato. Perfeito. Muito bem.